funciona. Então, assim, é saber entender que o dinheiro emprestado, ele tem que dar mais retorno do que quando você investe seu próprio Em dinheiro. 35 anos de experiência, 18 como CEO de empresa, como empresário e tal, eu vi muita coisa seguinte. Sabe o que fez a empresa passar mal, principalmente as médias? A empresa que mais sofre no Brasil é a empresa ali entre 50 e 500 milhões. Porque quando você chega a bi, você tem gordura para queimar. Então, entre 50 e 500 milhões, é o cara usar o capital de giro para fazer investimento. Você não faz investimento com capital de giro. Você faz investimento com caixa livre. Ou você tem margem sólida e você pega dinheiro para fazer investimento, mas você não usa o dinheiro do capital de giro. O cara pega o dinheiro do capital de giro dele para abrir filial, ele pega o dinheiro do capital de giro dele para montar alguma coisa, depois ele não consegue girar o negócio. O capital de giro diz para girar o seu negócio. E eu vejo, e é o lugar, o tamanho da empresa mais perigoso, entre 50 e 500 milhões. Porque você não tem giro suficiente para ter muita sobra, e se você usar ele, e também você não é pequeno o suficiente, que tudo que acontece é milhão. Entendeu? Você está numa Se faixa... é pequeno, você resolve. Se aporta, resolve. Tudo, até um Quando advogado tu tá para entre- te, tá o grande, advogado para te entre- atender é 250 mil. Então, entre 50 e 500 é um negócio que você não é rico o suficiente para sobrar tanta grana, mas você já não é pobre mais. Qualquer coisinha é bastante dinheiro que você tem que pagar. Então é onde o cara tropeça. Geralmente as empresas Mas é isso que eu começam a falei, tropeçar. né? A pessoa física, o cara não quebra pobre. O cara quebra quando ele tá ficando rico. Exatamente. Exatamente. Perde o controle. É. Muito bom. Porrada, hein? E na física, como se proteger? Cara, você quer... Eu acho o seguinte, você se proteger na física do mundo corporativo, tem várias dicas. Entendeu? Que a gente não pode saber. A primeira delas, empresário não casa com comunhão parcial de bens nem universal. O empresário casa com separação total de bens. Se você ama a sua mulher, para proteger ela. Você pode um dia sofrer um tropeço, que é normal, e você na sua física ser comprometido e você vai comprometer a pessoa que você ama e mãe de seus filhos. Então essa é a primeira dica dela. Segunda dica para você se proteger, cara, tenha reserva para sobreviver a qualquer tempestade. Por isso que as empresas existem para deixar o dono rico. Porque ele tem que ter reserva para sofrer tempestade. Igual a empresa, a gente não falou de caixa livre? Você tem que ter caixa livre. Entendeu? Se você não tem caixa livre, você vai viver pedalando na vida pessoal e na física. Conheço empresário que pedala nas duas, entendeu? Mas é o maior erro do mundo. E quando a gente fala de família, eu falo isso. Cara, o empresário no Brasil, ele está no risco. A vida inteira. Não tem jeito de você falar que você não está. Você vai colocar quem mais ama a mãe de seus filhos no risco? Não, separa, deixa ela lá. Entendeu? Isso é uma dica que todo mundo pode dar, né? Entre esses tem outras, várias outras aí que eu Às acho vezes que... a galera acha que não, né? Que é uma declaração de amor. Porra. Dividir tudo. E, na verdade, quem é Você tá empresário, o maluco, problema é sempre maior do que... Total, irmão. Eu conheço gente, um amigo meu que, porra, né, não vou botar o nome aqui também, vem de família tradicional, de empresários, tal, casou com uma médica que fez a carreira dela, montou um hospitalzinho dela, tal, a família dele quebrou o nome dele, tava lá e ela perdeu tudo. Aí você imagina. Então, o cara que é empresário hoje, o cara é CLT, tá lá sem risco, ok, pode botar universal, o problema é dele, divida até a cueca na separação se ele quiser, mas o cara que casa com separação total de bens como empresário, ele não está pensando na separação da esposa, ele está pensando o seguinte, eu tô aqui para gerar riqueza, eu tô aqui para construir alguma coisa, mas eu sei que em algum momento, se o mercado retraiu, se eu dei um tropeço, se houve um desequilíbrio na minha empresa, alguma coisa, entrou um concorrente forte e me quebrou, pô, eu vou poder sofrer. Aí eu vou levar a outra pessoa pro buraco junto comigo? Não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Muito bom. Muito bom. Entendeu? Esse é o primeiro passo desse. E aqui, pelo menos aqui por enquanto no Brasil, você consegue manter ela afastada de você, entendeu? É que conta o extremo positivo. Extremo positivo, cara? É. Vou te dar um extremo que você acabou de falar aí no início aí, né? Eu morava na Argentina. Tem uns 3, mas vamos colocar esse que todo mundo me pode contar conheceu os por causa 3. disso. Quero Eu morava resenha. na Argentina, um headhunter me convidou para vir para o Brasil para ser presidente de 2 empresas. E aí era a empresa do Silvio. E eu peguei a Jequiti com 20 milhões de faturamento, 3 anos depois estava com 400. A gente fez um belo planejamento estratégico, montou um time de comunicação, que não entendia nada de indústria, que não sabia nem como fazia o negócio. Então, esse foi um extremo, a velocidade. Você pegar meu amigo, você sair de um ano, primeiro ano, de 20 para 150, é um negócio que... E o exército, né? Que não estou falando de serviço, estou falando de indústria. Entendeu? É gente pra cacete, produto faltando, 700 SKUs, entendeu? A gente chegava a fazer 18 lançamentos mês e tirava 15 por mês, irmão. Sabe que é a máquina de você lançar 18 produtos e tirar 15 todo mês? Que loucura. Então, tudo bem que essa era a minha praia, porque minha carreira começou na indústria farmacêutica, depois migrou para a indústria de cosméticos. Então, eu mudei da Argentina para cá,
para trabalhar com o Silvio. O Silvio fez uma proposta para mim, ó, se der certo eu te ponho rico, se der errado eu te dou um dinheiro, você fecha as 2 empresas para mim. Eu falei, pô, não tem como recusar, né? Se der errado eu pego uma grana. Cara, a se der Jequiti, certo, qual era a outra? Hidrogênio. Eram essas 2 empresas no primeiro momento. Então, e aí deu certo. Então, esse foi um extremo que aconteceu na hora certa, no momento certo. Se você for repetir o modelo hoje, vai dar errado. Outra coisa que empresário tem que aprender no Brasil, não dá para copiar ninguém. Não dá para copiar ninguém. Entendeu? Cada um tem sua história, tem seu momento, tem seu time. A gente estava no lugar certo em 2008, não existia no Brasil perfume de celebridade. Eu fui copiar a Coty nos Estados Unidos, eu tinha estudado um cara chamado Bernie Benedict, que tinha lançado a Coty, marcas de celebridade. Tirou a empresa de 400 milhões de dólares para 5 bi. No Brasil não tinha como copiar a Natura nem copiar a Avon. Eu falei, rapaz, vou copiar a Coty, vou lançar celebridade no Brasil. Não tinha celebridade no Brasil. Então a empresa, porra, explodiu. Além Hoje, disso, você tinha um veículo. tinha um veículo para fazer a promoção da publicidade. Não, e tinha Porque, a porque, celebridade. porque na época não tinha mídia social como hoje. Não tinha, exatamente. Não tinha Era Bocarose, outra não história. tinha essa Era outra galera. história, entendeu? E assim, no Brasil você não tinha venda de Britney Spears e tal. Quando eu fui trazer esse perfume pra cá, porra, era caro demais importar. Eu falei, porra, eu importo matéria-prima, boto o triclosan, ele deixa de ser outro parfum, ou toilette, e vira Del Colônia. Eu só pago 22% de NCN, enquanto os outros, todo mundo paga 400%. Jogada tributária perfeita, que a Natura, eu tinha aprendido na Natura a fazer isso, entendeu? A Natura fazia. Porra, jogada tributária perfeita, tudo honesto, dentro da lei. Eu vendo Britney Spears no free shop, R$300, eu lancei a 180. Que loucura, cara. Entendeu? Como dá errado? Fala. Momento certo, hora certa? Como dá errado isso? Beckham, todos os perfumes importados que você vê no free shop, eu trouxe para o Brasil, Virava botava Colônia. triclosan, virava Del Colônia, media R$180, R$150. Enquanto lá fora era 350. Ou no free shop tá 350, lá fora era muito mais. Se fosse vender na importadora, era muito mais. Então, essa foi uma grande sacada. Porra, o que tu fez? Fui grande inovador? Não. Bernie, que é o dono da Coty, que depois ele fez um cheque de 1 bi na Coty, o Silvio não vendeu. E eu ficava com 50 milhões, eu me sentia o motorista do carro forte. Eu não podia pegar o dinheiro. Motorista do carro forte. Ela que botou o dinheiro. Essa é muito boa. Vou começar a usar essa, cara. Essa é muito boa. É muito bom. Essa é muito boa. Entendeu? Então, assim, a gente copiou o Bernie e aqui usei a estratégia que a Natura usava. Botava Del Colônia no perfume, pô, mudava a NCN e tal. O preço ia lá pra baixo. Preço lá pra baixo. Perfume é conseguia- perfume pro brasileiro, ele não sabe o que é perfum lá, perfume lá. Tá. Isso aí. Agora, nessa época já tinha ser vendedoras ou não? Já tinha. Assim, quando eu entrei tinha 20 mil, né? Quando eu saí tinha 220 mil. A gente usou... A estratégia toda era veículos de essa. na época era só porta-porta. Mas eu lembro dessa pivotada, porque a Jequiti começou usando o veículo para falar de produto. E ali na tua época ela usava Eu o usava canal pra trazer revendedor. para trazer revendedor. Quando a ideia, a estratégia inicial era trazer as fãs do chefe, né? Aí trouxe mais fãs, depois aí já não dava mais, que tava poucas fãs, aí ia trazendo todo mundo pra dentro. Então foi uma virada importante. Conta outra aí, outra positiva. Qual foi o maior extremo financeiro que tu já passou? Positivo? Como assim, Uma positivo? porrada que tu deu. Cara, eu já cheguei a dar várias, mas assim, vamos colocar, na Jequiti foi uma delas. Eu já peguei, geralmente, quando eu faço o turnaround de uma empresa, eu cobro um valor mensal e mais 10% do dinheiro novo. Né? Eu já dei várias porradas com esse 10% de dinheiro novo. Você pega uma empresa que fatura, sei lá, 50 milhões e leva ela para 400, é uma porrada de dinheiro novo. Né? Vocês pegam uma empresa que está negativa Mas em aí 40, tu determina o corte? não tem corte. Não, tipo, tava em 50, aí você foi lá em 3 anos, botou 400. Em cima desses... É a diferença de um pro outro, é o hiato. Se tá menos 40 para 40, você tem 80. Aí você me dá Mais 8. lucro. EBITDA. Porque o lucro, às vezes, se a empresa está endividada, eu não tenho culpa. Perfeito. Desculpa, se eu pego um negócio endividado... É eu- isso. Se o dono tá É sacando EBITDA. muito dinheiro, não dá problema nenhum. É É isso. EBITDA, irmão. Porque cara é tá gerador voando de muito de caixa. helicóptero. O problema é dele, entendeu? E se ele estiver voando muito de helicóptero, vai fazer com o dividendo dele lá embaixo, porque então na linha de cima é que eu ganho. Então é a diferença de EBITDA. É diferença de EBITDA. 10% Vai na ter- diferença de da EBITDA. diferença de EBITDA. Legal. Então, Legal. e assim, e se eu falar, tem um negócio, é que eu não posso dar nome, senão a galera me mata. Não, Ah, não, porra, não. me deu nome, mas já teve vários, assim. Que legal. Vários. Hoje, o meu grupo lá, a gente está com 4 empresas fazendo isso. Porque é óbvio que eu não trabalho sozinho, né? Sim. Sozinho. Hoje, até, por exemplo, a última empresa que eu... Quantas pessoas tem no teu time hoje? Seniors, 12. Seniors, nego cabeça branca acima de 40. Entendeu? Porrada. Sócio meu mesmo que toca, ajuda a tomar
lá dentro do grupo que faz esse tipo de trabalho, Ao todo eu tenho 14 sócios, um deles está ali, né? Pô? Tenho 14 sócios ao todo. Mas para fazer turnaround lá dentro, 4 sócios e a gente tem 8 caras lá dentro. E aí de galera mais júnior que ajuda tal processo, tem mais quantos? Aí tá a galera juntando as duas empresas, juntando tudo, 200, né, Paulo, mais ou menos? 200 pessoas. Irado. E gente pra caceta, hein? Gente pra caceta. Animal, Loucura. Juntando as duas pessoas, Mas quando você vai fazer turnaround, você não precisa de tanta gente assim, você precisa de cérebro, irmão. Porque o braço está dentro da empresa, né? Sim, o braço está não, dentro da empresa, você precisa de gente de mentalidade. Porque na verdade a maior parte dessa galera deve ter que ficar fazendo processozinho de... Você tem que porque mudar a cultura. o cara que tá fazendo turnaround, ele claramente tá numa situação por falta de disciplina. E falta de disciplina, irmão, é igual quando você quer fazer dieta, eu quero fazer dieta. Se eu não botar minha empregada alinhada com o meu motorista, alinhada com todo o meu time, vai surgir um choquito no meu carro, né? Vai surgir. Então você tem que envolver, você tem que envolver todo mundo pra empregada não comprar doce, a esposa não querer ir no restaurante pedir sobremesa. Senão vai dar merda. E aí, se você botar dentro de casa, tu vai comer. Muito bom, tá? O exemplo foi muito bom. Com certeza muita gente sentiu isso que eu passo. E se eu contar um negócio pra você, cara, se você estiver dentro de casa, tem gente assim, Lázaro, como é que faz pra fazer dieta? Eu falei, não compre. Coisa que engorda. Se tu comprar, tu vai comer, irmão. Vai comer. Se tiver em casa, você come. Então, Você quer se premiar, você quer esquece. Você não pode pôr em casa. Na minha casa não entra açúcar. Por que não entra açúcar? Porque se entrar, você vai comer, caraca. Entendeu? E é óbvio. Rapaz, um cara que tem uma esposa gordinha, ele nunca vai ser fitness. E uma mulher que tem um marido gordinho, nunca vai ser fitness. Porque um vai deixar o outro ser. Entendeu? Os dois têm que fazer dieta. E a mesma coisa, empresa, é cultura, meu irmão. A cultura que tira a estratégia do papel, a cultura de austeridade. Se você não tem cultura de austeridade, se você não consegue ter mentalidade igual, eu não contrato ninguém com mentalidade diferente. Pensamento diferente sim, mentalidade não. Se você não consegue ter essa mentalidade, que é fazer muito mais com menos, você está sem grana, você tem que ser mais criativo. Você testou, acertou, você acelera, você errou, você para. E você começa a buscar alternativas que... Porra, eu tentei lá atrás e não deu certo, mas eu fiz do jeito que deveria ter sido feito? Não, então eu vou fazer de novo, mas agora eu vou aprimorar alguma coisa. Ser tático é estratégico. O jogo se ganha no tático, o jogo não ganha com grande ideia. O jogo ganha com o tático bem feito 365 dias por ano. E turnaround é isso. Tem 2 caras, aliás, o Galeazzi também admirava muito. Porrada. Mas o Falcone... Visão, né? É trabalho. E tem um cara, o Fábio de Carvalho, que hoje que fez a virada da CVC, da Editora Abril, são os caras que fazem o que eu faço, né? Qual que é a grande jogada? Você não é extremamente inovador, mas você tem que ser um belo gestor financeiro, um bom cara de operações e saber que primeiro você mexe dentro de casa, tudo que você puder para depois ir para fora. Que se a empresa está com problema e você fazer ela vender, talvez você aumente o problema. Perfeito. Entendeu? Talvez você aumente o problema. Então é um pouco disso. Como que chama a tua empresa hoje? Optimizer Consulting, Capital Upgrade. Capital Upgrade foca em treinamento, Optimizer Consulting faz turnaround. E daí vocês aceitam qualquer tipo de projeto ou vocês que vão atrás do projeto? A Optimizer Consulting, a gente trabalha com empresas maiores. Acima de 200, 300? Por aí. Acima de 200 milhões. Menos fica difícil com o Optimizer. Porque pensa o seguinte, se eu pegar uma empresa de 50, pegar uma empresa de 500, os 10%... E aí o cara paga um FII. E o variável. 10% do EBITDA. Novo. O velho eu não quero. O velho é seu. Mas o dinheiro novo, tudo que entrar. E 10 por 1, irmão. Porra, se eu te der 9, tu vai me dar 1, cara. Esquece, faz todo sentido. Se o cara já tá na merda, que a mulher tá... E vou dizer pra você, já tive problema pra receber também. Porque aí o cara em 6 meses me devia alguns milhões e ele falava, porra, mas dinheiro demais. Eu falava, mas quanto que eu te dei, porra? Mas aí quando o cara tá na dívida, ele não recebeu, né? E ele tem que pagar. Aí deve doer. Aí ele dói, mas e daí? Mas ele tava mais ferrado ainda. Não, é isso. Mas é que aí eu entendo, né? Aonde arde. Exatamente. Mas é isso, é porque o cara não teve. Não é pra ele. É tipo, você tirou ele do menos 9 pro 0. E aí o cara não tem. Aí ele agora, tá menos 2, na real. Ele tem que, ele tá menos 1. Tá menos 1. Porque ele tem... Não, menos 2, que é 10%, 0,9. Então aqui agora ele tem que pagar 1. Então você, na verdade, tirou ele do menos 10 pro menos 1. Eu tirei ele do cheque especial, entendeu? Mas ele não sobrou caixa ainda e ele tá me devendo, entendeu? É isso que acontece. É isso aí. É isso aí. Aí o cara fala, nossa, eu falei, meu, quer voltar pro cheque especial?
Já aconteceu, de eu falar, então tá bom, então você acerta comigo e eu vou embora. E eu fui embora, e daí a pouco o cara me liga de novo, bicho, volta. Eu falo, agora é 20%. Agora eu não faço mais por 10%. Não faço. Você não falou que sabia? Pô, tá certo. Não sabe? Não você faço, não é o fodão aí? Você não quer me fuder? Exatamente. Não quer irmão. descombinar o combinado? O combinado não sai caro. Exatamente. Agora é 20%. Todos que me ouviram aí que deram pra trás, se quiser, 20%. Deu menos, não leva. Irado. Caralho, muito maneiro, velho.